Olá pessoal, Kizaru aqui e hoje o vídeo é sobre o personagem que eu acho que é o mais subestimado de todos em One Piece. Não estou brincando, eu realmente acredito que ele seja o personagem mais subestimado aí entre todos os personagens de One Piece. Por isso eu acho que esse vídeo é um dos vídeos que eu mais queria já estar postando aqui no canal, porque eu realmente acho que as pessoas deviam dar um pouco mais de crédito, um pouco mais de valor aí a esse personagem aí, porque raramente eu vejo as pessoas falando sobre ele, tanto aqui no Brasil, em comunidades do Brasil, como o que eu vejo em comentários do YouTube, assim, ou nas próprias comunidades em inglês, tem uma que é o One Piece Amino que eu participo. Eu raramente vejo qualquer tipo de post, comentários sobre ele, assim, em qualquer parte mesmo. É difícil a gente ver as pessoas falando muito sobre este personagem. E qual personagem é esse? Bom, como vocês já viram provavelmente aí no título, o personagem é o Bartolomeu Kuma, que já foi muitas coisas aí na história de One Piece aí. E mesmo assim, permanece como um dos personagens mais misteriosos aí de toda a série, o que é uma das razões pela qual ele é um dos meus personagens favoritos. O ranking dele aí entre os meus favoritos é o número 2, apenas abaixo do Kizaru, que é o meu personagem favorito de One Piece. Mas eu creio que o Kizaru é até menos subestimado aí do que o Kuma. E, bom, eu vou falar aí porque eu creio pessoalmente que ele é tão subestimado. Primeiro, por causa da importância dele aí na série. Ele é um dos personagens aí mais importantes aí, na minha opinião, da série. E principalmente pelo que ele fez lá no arco do arquipélago de Sabaody, onde ele salvou todos os chapéus de palha do Kizaru. Porque se ele não tivesse feito aquilo, eles com certeza teriam sido ou capturados ou até mesmo mortos pelo Kizaru. Porque eles não tinham chance de escapar daquela situação que eles estavam naquele momento. O Rayleigh não ia conseguir parar ali o Kizaru por muito tempo, em minha opinião. E mesmo que ele conseguisse parar ele por mais tempo, tinha muitos outros inimigos lá, como os pacifistas e o próprio Sentomaru, então seria muito complicado. Não só o Kuma salvou os Chapéu de Palha, como ele enviou eles para locais específicos onde eles poderiam ficar bem mais fortes, se tornar mais fortes para enfrentar aí os desafios do novo mundo e no futuro em geral. Ou seja, o Kuma é um dos maiores aliados que os Chapéus de Palha já tiveram. Tanto que eu gostaria talvez de um dia ver ele participando da tripulação dos Chapéu de Palha, se juntando a eles, o que eu acho que é algo bem improvável aí de acontecer, mas não custa nada sonhar aí. E, bom, esse é um dos motivos pelo qual eu acho ele tão subestimado, o principal talvez, porque ele foi de uma ajuda imensa aí aos Chapéus de Palha. Outra coisa que eu curto muito do Kuma, mas muito mesmo, é a sua Akuma no Mi, a sua fruta do diabo. A fruta da patinha, que permite a ele repelir qualquer coisa, e eu não estou exagerando aqui, isso é dito no próprio anime. Ele é capaz de repelir qualquer coisa com as suas patinhas, né, que ele tem nas suas mãos aí, após ingerir essa fruta. E eu acho que ele deve ter treinado muito com essa fruta, porque eu não acho que ele aprendeu rapidamente todas essas técnicas muito legais que ele tem aí, como, por exemplo, ser capaz de repelir o ar, fazer o seu ataque mais poderoso, o Ursus Shock, que é também o meu ataque favorito aí na série, pelo seu poder de devastação e os efeitos sonoros que são colocados nesse ataque, eu acho demais também. E, cara, a fruta dele é muito incrível e eu fico sempre pensando qual será o limite para a fruta do Kuma, porque, cara, é uma fruta assim muito difícil de se entender completamente, principalmente
fato de que ele pode remover até mesmo dor ou fadiga das pessoas, assim, e usar isso como uma arma contra outras pessoas. Eu acho que as pessoas não pensam muito no nível que é essa fruta. É uma fruta muito apelona mesmo. Eu acredito que seja uma das paramécias mais poderosas aí, principalmente se nós for vermos mais dela aí no futuro. Eu creio que vai ficar muito claro isso daí, que ela é uma das frutas mais poderosas aí entre as paramécias aí. E no geral mesmo, é uma fruta muito apelona. Eu sempre penso, qual é o limite? Outra coisa que essa fruta permite ao usuário é praticamente se teleportar. Ele praticamente se teleporta de um lugar para outro. Foi muito claro isso na saga do Thriller Bark e também na saga de Sabaody. Ou seja, a fruta dele é uma das minhas favoritas e uma das que mais me interessam em saber os seus limites aí. E outra coisa que eu acho que as pessoas... Porque a razão que eu acho que as pessoas não falam tanto dele é por causa que ele não apareceu tanto assim, né? Até hoje aí no anime de uma forma geral. Mas eu adoro isso em um personagem. Eu gosto quando os personagens são bastante misteriosos, porque dá pra ficar pensando... quando eles aparecem, a gente nunca sabe o que eles vão fazer em seguida, e a gente pode especular muito sobre... fazer teorias, especular sobre o passado e o futuro desses personagens. A gente pode especular sobre as razões pelas quais esses personagens agem da forma que eles agem e coisas desse estilo. E o Kuma, eu acho que ele tá aí entre os 5 personagens mais misteriosos de One Piece. A gente sabe que ele já foi o quê? Já foi um Shichibukai, já foi um rei, eu acho, rei do reino de Sorbet, se não me engano. E além disso, ele já foi um pirata, tanto que ele é conhecido como Kuma, o tirano. Até hoje ele é conhecido como Kuma, o tirano aí. E a gente não sabe por que ele tem. As pessoas chamam ele assim. E, cara, tem muita coisa a ser revelada sobre ele. Ele também, obviamente, a gente sabe, ele faz parte do exército revolucionário, ou fazia. Agora que a gente não sabe se ele vai conseguir aí recuperar sua consciência, porque, como a gente viu recentemente, ele é um dos escravos agora lá, de um dos Tenryubito lá. E, cara, eu fiquei até puto quando eu vi que ele se tornou um escravo agora deles, porque, cara, eu sempre gostei muito do Kuma aí. E, cara, eu realmente espero que, de alguma forma, não sei, talvez o Dr. Vegapunk tenha colocado algum tipo de coisa na mente dele, uma programação, alguma coisa, para que reverta as memórias dele, para que ele possa novamente ter algum tipo de consciência, porque eu acho que seria meio que um desperdício aí de personagem se nunca mais ele voltasse a ter sua própria consciência para explicar algumas coisas, assim. Cara, e outra coisa que eu quero saber muito é o passado dele. Eu quero saber tudo sobre o passado dele, porque eu acho que, cara, aconteceu muitas coisas aí trágicas no passado do Kuma, e eu quero saber as razões pelas quais ele se tornou tanta coisa aí na vida, e tudo que ele fez, por qual motivo ele se entregou, por exemplo, também ao governo mundial para que eles pudessem fazer experimentos com o corpo dele. Cara, tem tanta coisa, e eu raramente vejo as pessoas então falando sobre o Kuma, fazendo especulações sobre o Kuma, teorias e tudo mais. E ele por isso eu acho que ele é o personagem mais subestimado na história de One Piece. Porque, tipo, há muito do que se falar e do que se teorizar sobre ele, entende? Ele é um personagem que dá pra ter muito assunto a se falar sobre ele, e talvez a razão pela qual ele seja também tão subestimado, assim, quando eu falo subestimado, é subestimado no sentido de... não em força. Em força eu acho que ele não é tão subestimado assim, porque a maioria das pessoas percebeu que a fruta dele é apelona pra caramba, apesar de a gente não saber se ele tem hack ou não ainda. O que eu acredito que ele, com certeza, tenha pelo menos aí o hack da observação e o hack do armamento, apesar de não ter sido mostrado lá. Ou pelo menos ele tinha antes de perder sua consciência. Mas eu falo subestimado mais em um sentido assim de popularidade do personagem, porque tem tanta coisa assim para se conversar sobre ele, e eu raramente vejo as pessoas falando sobre ele assim de uma forma geral. Por isso eu falo subestimado
mas numa questão de popularidade aí, assim. E uma das razões pelas quais eu acho que também ele é assim tão subestimado é pelo fato dele não ter falado tanto, ele ser um personagem mais silencioso no geral, assim, não ter demonstrado assim muito da sua personalidade, porque também a gente não chegou a ver tanto dele, isso eu concordo, claro, mas com certeza, mesmo assim, eu acho que ele merece um pouco mais de crédito e um pouco mais de respeito aí, no geral, pelos fãs da série aí. E com certeza ele é um dos meus personagens favoritos. Como eu já disse, ele é o meu número 2, apenas abaixo do Kizaru, que é o número 1. Eu gosto assim de personagens misteriosos e imprevisíveis, que a gente não sabe tudo sobre eles assim, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer quando eles aparecem, e esse é o tipo de personagem que eu acho mais interessante aí em animes no geral. E, bom, acho que esse vídeo já tá um pouco longo, então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Digam aí nos comentários qual é a sua opinião sobre o Kuma. E até a próxima. Falou!